essa questão da cultura do ódio nas redes é um negócio impressionante. Cara, isso afetou o mundo nerd, bicho. É ou não é, Armindo? Sim, não, até outro dia eu estava conversando com uns amigos, porque nessa história toda de eu usar informática, conhecer informática há muito tempo, né? Eu lembro que a gente tinha conversas muito boas nas primeiras Campus Party, de muito do que está sendo construído hoje. Era uma época que não tinha Twitter, Facebook, Orkut, era o que se tinha de mais moderno, mas a gente usava o Mirk antes. Eram coisas assim dos primórdios da internet, né? E a internet, ela surgiu na década de 70 ali com os hippies dos Estados Unidos, né? Ela nasce como uma rede descentralizada, muito com essa cultura hippie, do paz e amor também, e do foco em comunidade, né? E todas aquelas pessoas que estavam discutindo o futuro da internet, de você ter liberdade de liberdade de expressão, ter um espaço público que você pudesse se expressar verdadeiramente, né? Acabou resultando nisso. E a gente estava conversando outro dia, falou, a gente não tinha ideia que ia ter esse efeito colateral pesado, né? De um problema que, na verdade, a gente não sabe como resolver. Eu acho que aqui no Brasil ainda, eu quero crer, né? Eu procuro ter essa visão otimista, que a gente está nessa questão do amadurecimento da democracia e que a gente não está num nível, por exemplo, de ter democratas e republicanos discutindo, você ter uma imprensa democrata, uma imprensa republicana. Eu acho que talvez depois de todo esse embate que a gente está tendo e esse nível elevado, eu quero crer que a gente caminhe para um modelo em que a gente consegue ter, de fato, uma parte da sociedade que é mais progressista, outra que é mais conservadora, e que a gente consiga ter diálogos mais saudáveis sobre esses vieses sem ter que ter todo esse momento. Então, eu quero crer que a gente está indo para um extremo para ter uma calmaria, depois a gente chegar num bom senso entre essas partes, porque mesmo essa história hoje aí do irmão da Sâmia, né, dos médicos, eu tenho visto que ambos os lados sérios, né, políticos, essas coisas todas, colocaram o pé para trás, falaram, não, olha, vamos esquecer essas diferenças, o que acontecia muito sério, essas coisas todas. Então eu gostaria de crer, mesmo que eu entenda que talvez a gente esteja longe disso, que era crer que a gente está no momento que a gente está indo para um extremo e que depois disso ambos os lados vão se acalmar e a gente vai voltar não para o que era antes, mas para um bom termo em que você tem um mundo aí que tenha essas divisões. E a questão dessas discussões todas no mundo nerd é engraçado porque dentro, a gente estava falando, né, do jovem Armindo ali que começou a conhecer a cultura pop, era uma coisa que eu voltava da escola e gostava de assistir X-Men, né? E X-Men trata justamente da história dos mutantes, que são pessoas totalmente diferentes da sociedade, elas nasceram com um gene diferente ali do que as outras, e esse gene se desenvolve de um jeito diferente em cada uma delas, que na verdade era uma metáfora para os estrangeiros que viviam nos Estados Unidos, que eram diferentes do norte-americano. As minorias, os negros, né? Os X-Men surgiram na época dos direitos civis americanos, das marchas de direitos civis. Exatamente. E isso é uma sacação genial, né? O Stan Lee teve isso, né? Sim. E aí eu fico pensando que o nerd que viu tudo isso, ele no mínimo não entendeu ou não aprendeu nada, né? Não aprendeu nada. É o cara que vibra com o Luke Skywalker. Exato. Mas assim, aí na vida real dele, ele torce pelo Darth Vader.